meus alunos! Tudo bem com vocês? Tudo bem, alunos do terceiro ano? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de aprendizado. Que delícia estar aqui com vocês. Papais e mamães, meu muito obrigada e sejam todos bem-vindos também para mais uma tarde de aprendizado e correção das nossas atividades, não é mesmo? Joia! Amores, volto a pedir. Estamos tendo muita conversa paralela na quinta e sexta-feira. E não é momento para isso, é momento de aprendizado e correção. Não quero mais ter que falar sobre isso. Esses assuntos, discussão com o colega, está sendo muito feio. Então, a partir de hoje, agora eu peço aos papais e as mamães que estão acompanhando que me ajudem com isso. Porque vai ficar muito feio ter que ficar chamando atenção. E está faltando com respeito com o colega. É hora de aprendizado, não é hora de conversa paralela de outros assuntos, não. Então, quem quer conversar vai ter que falar com o papai e com a mamãe que vai fazer isso uma outra hora. Mas na hora do estudo não vai poder fazer mais. Combinado? E eu espero que agora vocês estão entendendo direitinho e eu estou passando o caso para o papai e para a mamãe para eles ajudarem também. Porque você está sentado aí sozinho, talvez, né? O papai e a mamãe estão deixando você mais à vontade e você está indo para outro assunto. E aí o colega pede para você cooperar, você maltrata o colega com a forma de expressar. Isso não está correto. Então vamos melhorar isso aí. E eu confio em você, combinado? Eu sei que você é muito educado. Não combina com você isso não. E não vamos perder tempo de aprendizagem. Combinado? Preciso que você esteja afiadinho comigo para você aprender cada vez mais. Tudo bem assim? Bacana? Posso confiar? Eu tenho certeza que eu posso. Então, meus amores, não esqueça também de acessar o link de presença. Combinado? Quem não acessou ainda, faz favor de ir lá para poder garantir sua presença, tá bom? Bacana. Hoje nós vamos fazer a correção da matriz 32 de matemática. Vamos recordar o que a gente aprendeu? O assunto novo que teve foi o valor relativo e o valor absoluto. O valor absoluto do número é o valor dele mesmo, sem olhar nada. Se ele é 5, o valor vai ser 5. Se o número é 9, o valor absoluto vai ser 9. É como ele se apresenta. Agora, o valor relativo, você tem que ver que ordem que ele está. Se é na unidade, se é na dezena, se é na centena ou na unidade de milhar. De acordo com a posição que ele está, ele vai valer um número. Você vai calcular quanto ele vale de acordo com a posição que ele ocupa. Então, vamos acompanhar a matriz para a gente entender direitinho e tirar as dúvidas? Bacana. Não deixa nada errado, combinado? Se tiver alguma coisa errada, usa a borrachinha aí e desmanche. E eu confio em você. Vamos prestar bastante atenção, combinado? Então tá. Então, seguindo com a professora, vamos lá. Pediu assim: valor absoluto é a quantidade que o número representa, ou seja, ele mesmo, como a professora já falou. O valor relativo é o valor do algarismo representa, dependendo da ordem que ele ocupa no numeral. Se ele está na unidade, se ele está na dezena, se ele está na centena ou na unidade de milhar. Então, acompanhe o exemplo. Duas crianças marcaram um encontro na escola. Quando chegaram em casa, confirmaram ao telefone: pode vir, eu moro na Rua do Pombo, 479. O menino: a Rua do Pombo, número 479, chego já aí. A Maria, falando 469, ela está falando de acordo com a ordem que os números estão, na centena, na dezena e na unidade. Já o Pedro, quando ele fala 4, 7 e 9, ele está falando o número do jeito que ele é. Então, a Maria, ela falou o número dando os valores relativos dos seus algarismos. Esses números são representados dependendo da posição que eles ocupam na ordem. Já o Pedro, o menino, ele se referia ao valor absoluto dos seus algarismos, 4, 7 e o 9, que é a leitura numérica que cada um representa, independente da ordem. Então, o valor absoluto, você não olha a ordem que ele está, é o número mesmo. O valor relativo, você já vai olhar
a posição que ele está. Então acompanha comigo. Você tem aí uma série de números onde tem um número em negrito, destacado. Você vai ter que escrever o valor relativo desse número. Como é que você vai encontrar isso? Você vai olhar em que ordem que ele está. Se está na unidade, na dezena, na centena ou na unidade de milhar. Dependendo da posição, ele vai valer uma quantidade. Você vai calcular a quantidade e vai escrever no numeral, ok? Acompanha comigo lá então, vamos juntos. Todo mundo fazendo bonitinho. Aqui, você tem o número 143. O número que está destacado é o 1. Então, ele está na unidade, na dezena ou na centena? Unidade, dezena, centena. Ele está na centena. Cada centena vale 100. Se eu tenho uma, que número que ele vai valer? Ele vai valer 100. Vamos olhar o número 418. O número 1 está em negrito também, mas olha a ordem que ele está. Unidade, dezena, centena. O 1 está na dezena. Se cada dezena vale 10 e eu tenho só uma, qual o número que eu vou ter? Eu vou ter o número 10. Vamos olhar a próxima. 234. 234 é o 3 que está em negrito. Então, unidade, dezena, centena. O 3 está na dezena. Se cada dezena vale 10, eu tenho 3. Que número eu vou ter? Eu vou ter, então, 10 mais 10 mais 10, que vai ser igual a 30. Agora, vamos olhar o número 527. O número 527. Você tem aqui o número 7 em negrito. O 7 está na unidade, na dezena ou na centena? O 7 está na unidade. Cada unidade vale 1. Se eu tenho 7, que número eu vou ter? Eu vou ter o número 7. Muito bem. Vamos olhar agora o 652. Vamos olhar que o número que está em negrito é o número 6. Ele está na dezena, na centena ou na unidade? Então, vamos conferir. Unidade, dezena, centena. Ele está na centena. Cada centena vale 100. Se eu tiver 6, que número eu vou ter? Eu vou ter o número 600. Muito bem. Vamos olhar agora o número 861. O 6 está no negrito. Ele está na unidade, na dezena ou na centena? Então, vamos conferir. Unidade, dezena, centena. O 6 está na dezena. Cada dezena vale 10. Se eu tenho 6, eu vou ter 60. Muito bem. Agora, vamos olhar o número 704. O 4 é o número que está em negrito. Ele está na unidade, na dezena ou na centena? Então, vamos conferir. O 4 está na unidade. Se cada unidade vale 1 e eu tenho 4, qual número eu vou ter? Eu vou ter o número 4. Agora, vamos olhar 943. O 4 também está em negrito. Então, se ele está em negrito, eu vou olhar que ordem que ele está. Se é unidade, dezena ou centena. Então, unidade, dezena e centena. Ela está na dezena. Cada dezena vale 10. Se eu tenho 4, eu vou ter qual número? Eu vou ter 40. Muito bem. Se você fez a correção direitinho, você analisou a ordem que o número está. O valor absoluto é o número do jeito dele, independente da ordem. Já o valor relativo, ele é o número dependendo da ordem que ele ocupa. Então, você vai ter que olhar se ele está na unidade, se ele está na dezena, se ele está na centena ou se ele está na unidade de milhar. Bacana? Belezinha? Conseguiu fazer a correção direitinho? Jóia! Vamos olhar agora o exercício 2. No exercício 2, pediu para você fazer as comparações, ou seja, os termos matemáticos que estão
falando, dúzia, meia dúzia, centena, meia dezena, meia centena, você vai ter que calcular primeiro, para depois você responder se está correta a afirmação ou se está incorreta. Primeiro faça os cálculos, para depois você responder se é falso ou verdadeiro, ou se é certo ou incorreto, de acordo com o que está pedindo na atividade. Mas a primeira coisa a fazer é calcular, traduzir os termos matemáticos para números. Então acompanhe com a sua professora para a gente analisar cada situação e saber fazer direitinho. Então vamos lá. Não deixe de fazer a correção. Olha só. Você vai colocar C se estiver certa e I se estiver errado. 2 dúzias e meia. Então, e mais 3 dezenas e meia são 65. Primeira coisa que você tem que fazer é traduzir os números que estão falando em termos matemáticos para numerais. Então, eu vou transformar 2 dúzias e meia e vou transformar 3 dezenas e meia para depois eu fazer a soma. Então, acompanha comigo 2 dúzias e meia mais 3 dezenas e meia. Então, vamos lá conferir. 2 dúzias e meia. Uma dúzia vale 12. Se eu tenho 2, eu vou ter 12 mais 12. Meia dúzia valem 6. Então, eu tenho 2 dúzias e meia. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, fica o 0 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, 2 dúzias e meia são 30. 3 dezenas e meia. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, eu tenho 30. Meia dezena vale 5. Então, 30 mais 5. 0 mais 5, 5. 3 mais 0, 3. Então, agora que eu já transformei os termos matemáticos em numerais, é que eu vou fazer a operação. 30 mais 35. 0 mais 5, 5. 3 mais 3, 6. 65 foi o meu resultado. Vamos ver o que está perguntando. 2 dúzias e meia mais 3 dezenas e meia são 65? Correto, são 65. Exatamente isso. Parabéns. Agora, vamos averiguar o que está sendo pedido. 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades formam o número 362? Então, vamos conferir. 3 centenas. Tem o 3 aqui, ó, unidade, dezena e centena. O 3 está na centena. 2 dezenas. Na dezena, você tem o número 2 ou o número 6? Aqui no número é 6. Mas aqui na decomposição são 2 dezenas. Então, é o 2 que tinha que estar na ordem da dezena. E 6 unidades. Aqui foi trocado. Aqui tem 2 unidades. Quem deveria estar aqui na unidade é o 6. Então, essa opção ela é incorreta. 97 mais 24 é maior do que 289 menos 37? Para saber se é correto ou incorreto, você tem que fazer os cálculos, somar a primeira operação e fazer a subtração da segunda, para depois você comparar se é maior ou se é menor. Então, vamos lá conferindo a operação. Você vai fazer as duas operações. 97 mais 24. 7 mais 4, 11. Fica 1 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem das centenas. 1 mais 0, 1. Então, 121. A segunda operação, 289 menos 37. 9 menos 7, 2. 8 menos 3, 5. 2 menos 0, 2. 252. Lá está perguntando se o primeiro é maior que o segundo. 121 é maior do que 252? Não. Então, essa opção, ela é o quê? Incorreta. Porque o certo é falar que ele é menor, não maior. 3 centenas e meia menos 3 dúzias e meia. Esses termos matemáticos, 3 centenas e meia e 3 dúzias e meia, eu tenho que transformar para numerais, para depois eu afirmar se o resultado é 308 ou não. Então, 3 centenas e meia
eu vou transformar para, preste atenção, 3 centenas, uma centena vale 100. Se eu tenho 3, eu vou ter 300. Meia centena é 50, então 300 mais 50. 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, 3 mais 0, 3, 350. 3 dúzias e meia. Uma dúzia vale 12, então 1, 2, 3 dúzias. Mais meia dúzia, porque meia dúzia vale 6, então 12 mais 12 mais 12 mais 6. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 6, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, 42. 3 centenas e meia menos 3 dúzias e meia, eu vou pegar os dois resultados e fazer a subtração. 350 menos 42. 0 eu não tiro 2, então eu vou na ordem da dezena, vou reagrupar. Tinha 5, fiquei com 4. Reagrupei 10 unidades para a ordem das unidades. 10 menos 2, 8. 4 menos 4, 0. 3 menos 0, 3. O resultado é 308. Vamos ver qual é a opção? Está falando 3 centenas e meia menos 3 dúzias e meia são 308? Correto, são 308. Está certinho essa opção. Muito bem para quem acertou. Parabéns para quem acertou. É assim mesmo, você tem que fazer o cálculo direitinho das operações. Quando tiver os termos matemáticos, que é dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena, centena, você tem que transformar esses dados em numerais e depois você fazer a operação. Só assim é que você consegue fazer a comparação correta, ok? Bacana? Joia? Eu tenho certeza que você está acompanhando. Na próxima atividade, eu te dei o quadro posicional. O quadro posicional é o quadro onde se coloca os números de acordo com a ordem que eles ocupam. Dessa vez, eu fiz uma pegadinha. Eu sempre coloco a coluna dos numerais do lado da unidade. Desta vez, eu coloquei a coluna numerais do lado da unidade de milhar. Você vai representar no quadro da mesma forma, colocando o número de trás para frente no quadro. E você não vai errar. Acompanha com a sua professora a correção. Faça aí bonitinho. Olha aqui. Eu sempre coloquei essa coluna aqui desse lado para você. Mas a ordem, tanto aqui quanto aqui, não vai alterar, porque você vai representar do quadro da mesma forma. Eu te dei uma dica de representar sempre de trás para frente. Então, 3.562, você vem representando 2, o 6, o 5, o 3. 7.351, você vai representar o 1, o 5, o 3 e o 7. 208, de trás para frente, o 8, o 0, o 2. 77, de trás para frente, o 7, outro 7. E o 9, de trás para frente, o 9. Os que ficaram vazios porque não tem numerais completos. Então, 3.562, você vai ter 2 unidades, 6 dezenas, 5 centenas, 3 unidades de milhar. No número 7.351, 1 unidade, 5 dezenas, 3 centenas, 7 unidades de milhar. No número 208, 8 unidades, 0 dezenas, 2 centenas. No número 77, você vai ter 7 unidades, 7 dezenas. E o número 9, você vai ter 9 unidades. Sempre colocando o número de trás para frente, aí você não erra, ok? Sempre fazendo dessa forma, você não erra. A ordem onde está a coluna numerais não tem problema. Quando você representar, você tem que colocar as ordens certinhas, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Bacana. Pediu nesse exercício que você trabalhasse também com as ordens crescente e decrescente. Relembrando, ordem crescente, o nome fala crescer, então significa do menor para o maior. E a ordem decrescente é o contrário, do maior para o menor. Então acompanhe aí comigo a correção. Não deixa nada errado, combinado, meus amores? Porque isso te ajuda a estudar. Escreva os números do quadro, esses números aqui, em ordem decrescente em seu caderno, ou seja,
do maior para o menor. Acompanha comigo lá. O maior número que você tem. Então vamos lá. 7.351, depois 3.562, depois 208, depois o 77 e por último o 9. 7.351, 3.562, 208, 77 e o 9. Ok? Conseguiu fazer a correção? Muito bem. A letra B pediu que você pegasse esses números e trabalhasse com os números ímpares em ordem crescente. Então, vamos relembrar o que é um número ímpar? O número ímpar é aquele numeral que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. E o número par? É o contrário, é o que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, pediu que você pegasse os números ímpares e que colocasse em ordem crescente, do menor para o maior. Sempre para pegar um número ímpar ou par, você vai olhar o último número. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Vamos observar o último número. Então, nós temos 3.562, terminou em 2. Ele é par ou ímpar? Ele vai ser o número par, então não vamos mexer com ele. 7.351, terminou em 1. Número terminado em 1 é par ou ímpar? É o número ímpar. Então, 3.751 nós vamos trabalhar com ele. 208 terminou em 8. É o número par ou ímpar? Escreve aí para nós. Ou fala com o papai e com a mamãe também. É um número par, porque terminou em 8. Nós não vamos trabalhar com ele. O número 77 terminou em 7. É o número par ou ímpar? É um número ímpar. Então, nós vamos trabalhar com ele. E o número 9? O número 9 é o número ímpar também. Nós vamos trabalhar com ele. Então, nós temos 7.351, o número 77 e o número 9. Nós vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar assim, ó, 9, 77, 7.351. É essa ordem crescente, do menor para o maior. 9, 77, 7.351. Muito bem para quem acertou. Parabéns. Muito bom. Assim que você vai fazendo, você tem que olhar número por número. Não importa quantos algarismos formam aquele número. O que vai determinar se é um par ou ímpar é o último número. Se você olhar o último número, se ele é par, o número todo vai ser par. Se ele terminou em número que fala que ele é ímpar, o número todo vai ser ímpar. Ok até agora? Bacaninha? Tá dando conta? Tenho certeza que tá. Isso é especial demais. Agora vamos continuar na nossa matriz, o que ela está pedindo para nós. A decomposição, ou seja, compor um número, vamos relembrar? Compor um número é juntar as partes. Decompor é partir um número. Eu vou falar quantas unidades de milhar ele tem, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Isso é decompor, é partir, separar. Então, vamos ver o que está sendo pedido no exercício? Então, analisa aí comigo. Pediu o quê? A decomposição do número 3.562 corresponde ao quê? 3.000 mais 500 mais 20 mais 6? Não, porque o número que está na dezena é o 6, não é o 2. Então, não é essa a opção. 3.000 mais 500 mais 60 mais 2? Correto, ó. 3.000 mais 500 mais 60 mais 2. Essa opção é verdadeira. Vamos ver a terceira. 3.000 mais 600 mais 50 mais 2? Não, porque o número que está na centena aqui no numeral é o 5, não é o 6. Então, aqui não é 600, deveria ser 500. Então, só temos essa opção mesmo. Parabéns para quem acertou. Ótimo. Agora, vamos relembrar a medida de tempo. Nós temos duas formas de medir o tempo que nós estudamos. Lembra? O relógio e o calendário. Muito bem. O relógio digital é aquele que trabalha com a bateria, que aparece os números no visor. O analógico é aquele que trabalha com os ponteiros, que é o que nós trabalhamos para calcular as horas, não é isso? Joia!
Ele possui dois ponteirinhos, o grande e o pequeno. O grande, ele marca os minutos. E o pequeno? As horas. Muito bem. Quanto vale uma hora? Quantos minutos ela tem? 60 minutos. Muito bem. Então, vamos acompanhar. Na medida de tempo, te deu umas situações aí. O que aconteceu com o Roberto? Você ia ter que ir registrando nos relógios os horários que apareciam aí. Então, eu vou falar com você os ponteiros onde deveriam estar para você fazer a correção e ver se você acertou. Combinado? Quando tiver situações de fazer cálculo, você vai calcular normalmente e dar as horas e os minutos correspondentes, ok? Você vai fazer o cálculo e minutos e depois as horas. Lembrando que depois do meio-dia nós continuamos contando 13, 14, 15, 16 horas normalmente, até as 24 horas que completa um dia, ok? Já no calendário nós vamos ter o quê? Os meses do ano, né? Os dias da semana e os números que compõem o mês. Nós vamos ter meses com 30 dias, meses com 31 e um mês apenas com 28 ou 29 dias, que é o fevereiro. Então, acompanhe a atividade aí para a gente relembrar o que a gente aprendeu, tá bom? Então, vamos ver lá. Pediu assim: leia a atividade abaixo e depois registre nos relógios os horários pedidos. Roberto acordou às 6 horas e 25 minutos para ir ao dentista. Então, o primeiro horário que você ia colocar é 6 horas e 25 minutos. 6 horas, o ponteiro pequeno vai estar no 6 e o ponteiro grande vai estar no 5. Como é que eu conto os minutos? Começando do numeral 1, de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20 e 25. O ponteiro pequeno vai estar no 6 e o ponteiro grande vai estar no 5. Demorou para chegar ao consultório devido ao trânsito, chegando lá por volta das 10 horas e 35 minutos. 10 horas, o ponteiro pequeno vai estar no 10. E o ponteiro grande eu vou contar a partir do numeral 1 de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, o ponteiro grande vai estar no 7 e o ponteiro pequeno vai estar no 10. Muito bem. O dentista fez o atendimento e Marcelo chegou em casa às 15 horas e 10 minutos. 15 horas é depois do meio-dia. 12 horas é o meio-dia. Depois do meio-dia eu vou contar 13, 14, 15. Então, o ponteiro pequeno vai estar no 3. E o ponteiro grande eu vou contar os minutos começando do 1, de 5 em 5. 5, 10. Então, o ponteiro pequeno no 3 e o ponteiro grande no 2. Muito bem. Você registrou as situações em que o Roberto teve os horários. Então, 6 horas e 25 no primeiro relógio, 10 horas e 35 no segundo relógio e 15 horas e 10 minutos no terceiro relógio. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com os meses do ano. Vamos relembrar os meses do ano? Nós temos 12 meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos meses do ano que tem 30 dias. Nós temos meses com 31 e fevereiro, que é 28 ou 29 dias. Não é verdade? Ótimo. Nós sabemos que dentro das semanas nós temos 7 dias. Fala aí comigo, quais são os dias da semana? Começa com qual dia? Fala aí pro papai e pra mamãe, vamos ver se você lembra. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o último dia, que é o sábado. Muito bem, parabéns. Então, agora vamos acompanhar o que está sendo pedido na nossa atividade. Vamos lá. Acompanhe comigo e não deixa nada errado, tá bom, meus amores? Determine os meses em que os membros da família de Ricardo fazem aniversário. Vovó faz aniversário no 5º mês, então vovó faz em maio. Muito bem, faça a correção.
o vovô faz em maio. A vovó faz aniversário no 7º mês do ano. O 7º mês do ano é setembro. O papai faz aniversário no 10º mês do ano. O papai faz em outubro. E a mamãe faz aniversário no 3º mês do ano. A mamãe faz em março. E o Ricardo, ele faz no 1º mês do ano. Ele faz em janeiro. Então, o vovô em maio, a vovó em setembro, o papai em outubro, a mamãe em março e o Ricardo em janeiro. Parabéns para quem conseguiu. Muito bom. Agora, você vai ter os probleminhas para você resolver. Lembrando que os probleminhas matemáticos, a professora sempre está batendo nessa tecla com você. Você tem que interpretá-los. Ler o problema frase por frase e ver o que ele está pedindo para você. Se ele está falando os termos, por exemplo, da subtração, minuendo, subtraindo e resto, você tem que observar a operação, os números que estão te falando. Se ele está te dando mais dados para pensar, você tem que analisar cada frase que é falada, para você montar o problema direitinho e dar a resposta correta. Acompanha comigo a leitura do primeiro problema e nós vamos trabalhar a interpretação dele. Então, acompanha comigo, tá bom? Então, ler o problema todo com calma. Tia Luísa comprou 2 dúzias de laranja, 3 dezenas e meia de abacate e 2 centenas e meia de maçã para doar para uma creche. Eu tenho um problema com termos matemáticos. Eu vou ter que transformar os termos matemáticos em números para poder resolver qualquer tipo de operação. Então, lê o problema, já lemos. Determine quantas frutas ela comprou ao todo. Eu vou ter que pegar 2 dúzias de laranja, 3 dezenas e meia de abacate e 2 centenas e meia de maçã e transformar em numerais. Então, vamos transformar para ver que número que nós temos. Então, nas laranjas, 2 dúzias de laranja. Então, 12 mais 12. Então, 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. 24 laranjas. Abacate, 3 dezenas e meia. Então, uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, eu vou ter 30. 30 mais meia dezena que vale 5. Então, 5 mais 0, 5. 3 mais 0, 3. 35. E as maçãs? A maçã são 2 centenas e meia. Uma centena vale 100. Se eu tenho 2, eu vou ter 200. Meia centena vale 50. Então, 200 mais 50. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 0, 2. 250. Quantas frutas no total? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho de cada fruta e vou somar. 24 mais 35 mais 250. Então, 4 mais 5, 9 mais 0, 9. 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem das centenas. 1 mais 2, 3. Quantas frutas no total a tia Luísa comprou? 309 frutas. Então, 309 frutas é o total de fruta que ela comprou, de laranja, de abacate e de maçã. A letra B pediu, das frutas que a tia Luísa comprou, 196 estavam estragadas. Determine quantas frutas estavam boas para o consumo. Ela está doando essa quantidade de frutas para uma creche. Então, para doar para a creche, ela não pode doar frutas estragadas. Então, você, primeiro passo, leu o problema, transformou os dados matemáticos, os termos matemáticos em numerais. Bacana. Depois, você somou a quantidade de números que você obteve. Primeiro passo do problema, ler o problema todo. Segundo passo, identificar nele se você vai ter que transformar algum termo matemático em numerais. Próximo passo, ver a pergunta. Qual é o tipo de pergunta para você saber qual é a operação que você vai usar? Então, ela te deu os dados em termos matemáticos, dúzia, meia dúzia, centena. Você transformou esses números, esses termos, em numerais.
Perguntou na letra A quais são ou qual é a quantidade de fruta no total. Então você pegou o número que você transformou de laranja, o número que você transformou de abacate, o número que você transformou de maçã. Você juntou todos eles e obteve uma quantidade de fruta que foi o que ela doou. Só que nessa quantidade, alguma fruta estragou no meio do caminho. E essa fruta estragada não pode ser usada para o consumo. Então você vai pegar, como vai identificar? Pegar o que está no problema e tirar a quantidade de frutas estragadas desse total que você já encontrou. Então acompanha comigo o raciocínio para você não errar nunca mais. Nós vamos. As frutas que tia Luísa comprou, 196 frutas estavam estragadas. Determine quantas frutas estavam boas. Então vamos lá determinar. Se 309 é a quantidade de fruta que ela doou, 196 estavam estragadas, eu vou tirar do total, então eu vou subtrair. 9 menos 6, 3. 0 eu não tiro 9. Eu vou na ordem das centenas e vou reagrupar. Tinha 3, vou ficar com 2 e vou reagrupar 10 dezenas para a ordem da dezena. 10 menos 9, 1. 2 menos 1, 1. 113 frutas estavam boas para o consumo. Muito bem. Vamos ver a próxima. Se o minuendo é 986 e o resto da operação é 354, determine o subtraendo. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, se eu tenho minuendo e tenho o resto, está faltando encontrar o subtraindo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o minuendo menos o resto. Então, 986 menos 354. 9 menos 4, 2. 8 menos 5, 3. 9 menos 3, 6. 632 é o valor do subtraindo. É o valor do subtraindo que está faltando na expressão. Então, minuendo, subtraindo, resto ou diferença são os termos usados na subtração. Se eu tenho minuendo e tenho o resto, para achar o subtraindo, eu vou subtrair o minuendo menos o resto. Ok. Para uma festa de aniversário do João, o pai dele encomendou 378 quibes, 289 coxinhas e 256 pastéis de queijo. Quantos salgados foram encomendados para o pai do João no total? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a quantidade de salgados que o pai dele encomendou de todos os tipos e vou juntar, vou somar a quantidade de salgados. E vamos ver quantos salgados foram encontrados. Então acompanhe comigo na correção. Então vamos lá. Quibe, né? O que mais que tem lá? Tem quibe, tem coxinhas e pastel de queijo. Então vamos somando. Quibe, coxinha e pastel de queijo. 378 mais 289 mais 256. 8 mais 9, 17 mais 6, 23. Fica o 13 e sobe 2 para a ordem da dezena. 2 mais 7, 9, mais 8, 17, mais 5, 22. Fica o 2 e sobe 2 para a ordem da centena. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. 923 é a quantidade de salgados que foi encomendado para a festa de aniversário do João. Então, 923 salgados foi a quantidade de salgado que o pai dele encomendou. Bacana. Durante a festa, né, é normal comer alguns salgadinhos que se servem, não é verdade? Então, o dado, durante a festa, foram consumidos 485 salgados. Ou seja, foi servido, né, foi consumido pelas pessoas que estavam lá 485 salgados. Está perguntando quantos salgados sobraram. Como é que eu vou saber a quantidade de salgados que vai sobrar? Para isso, você tem que ler o problema de novo. Você sabe que foi feita uma quantidade de salgado para esse aniversário. Você já somou na letra A a quantidade total de salgado que tem lá.
Independente se comeu mais coxinha, se comeu mais pastel ou quibe, não interessa, no total de salgado estão consumidos 485. E pediu que você fale quanto é que sobrou, independente da quantidade de coxinha, de quibe ou de pastel. Então você vai pegar o valor que você encontrou da quantidade total e tirar, subtrair o valor de salgado que foi comido na festa, que foi consumido na festa. O resultado que você vai encontrar é a quantidade de salgado que restou da festa, que sobrou na festa do João. Então acompanha lá comigo mais uma vez. Vamos lá conferir direitinho. Eu estou falando passo por passo porque as avaliações estão chegando e você tem que interpretar cada probleminha que tiver, cada operação que tiver. O probleminha, ele não é só ler, é interpretar para descobrir qual operação você vai utilizar, tá? Em qualquer avaliação, qualquer atividade, o simulado, você tem que ler o problema e identificar parte por parte. Então, 923 salgados é a quantidade total que foi feita. 485 foram consumidos. Quer saber quanto que vai sobrar? Então, vamos ver lá. 3 menos 5 você não consegue fazer. Você vai na ordem da vizinha e vai reagrupar. Tinha 2 dezenas, vai ficar com uma e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 3 unidades, ganhou mais 10, ficou com 13. 13 menos 5, você tem 8. Agora que você resolveu a unidade, você pode passar para a dezena. Você tinha ficado com uma dezena. Para tirar 8, você não pode fazer. Você vai ter que, na ordem da centena, reagrupar. Você tinha 9 centenas, tirou uma, ficou com 8. Reagrupou 10 dezenas para a ordem das dezenas. Que tinha uma, ganhou mais 10, ficou com 11. 11 menos 8, 3. 8 menos 4, 4. 438 é a quantidade de salgado que sobrou na festa, que restou na festa. Então, você pegou da quantidade total que você tinha, tirou a quantidade que foi consumida e o resultado é a sobra que você teve de salgado na sua festa. Então, por isso que é importante que você leia todos os problemas, parte por parte, e vai interpretando todos os dados. Ok até agora? Muito bem. Os problemas, eles não são difíceis. O que é difícil é a interpretação. Por isso que dá mais trabalho. Muitos de vocês erram detalhezinhos no número. Um detalhezinho bobo, bobo, bobo. Por quê? Porque na hora de ler o problema, não leu aquele detalhe que estava ali. Então, na hora de resolver o probleminha, leia parte por parte. Faça passo por passo a interpretação. E aí você vai saber qual é a operação que você deve usar, como é que você vai fazer e qual a resposta que você vai dar. Bacana? Joia, joia? Eu vou sempre estar revisando isso com você, porque aí você vai, quem já sabe não vai errar tão cedo. E quem ainda está errando alguns detalhes, vai ter a chance de melhorar e não errar mais, não é mesmo? E é isso que a gente quer. A próxima atividade falou sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são aquelas figuras espaciais que são construídas a partir de figuras geométricas. Quadrado, círculo, retângulo, triângulo. Isso é figura geométrica, que são chamadas de figuras planas, porque você usa uma linha só para fazer. O sólido geométrico não, ele tem lado, você consegue segurar. Ele é uma figura tridimensional, ela tem mais de um lado. Então, o sólido geométrico, ele lembra figuras que a gente usa no dia a dia, objetos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o paralelepípedo. Ele não é um retângulo, ele lembra uma caixa de sapato, porque se você pegar a caixa de sapato e virá-la, você vai ver os lados da caixa. O retângulo não. Quando você desenha no papel, você não consegue ver os lados. Você só consegue ver o espelho da figura, o lado que você está desenhando. Mas se você levantar o papel, você não vai conseguir ver os lados.
Então, o paralelepípedo, ele não lembra um retângulo. Ele é construído a partir de um retângulo, com a ideia da figura geométrica retângulo. Mas ele não lembra um retângulo. Ele lembra uma caixa de sapato, uma caixa de pasta de dente, uma caixinha de fósforo. Mas ele não lembra um retângulo. O cone, por exemplo, aquela partezinha de cima dele lembra um triângulo. A partezinha, né? Mas ele lembra por quê? Porque é feito a partir do triângulo. Mas qual a figura que vai me lembrar? Ele vai me lembrar o quê? Um chapéu de festa, por exemplo, um cone, aquela partezinha. Né? Hoje em dia nem usa muito chapéuzinho de festa, né? Mas antigamente tinha muito. Fazia os aniversários e colocava o chapéuzinho. Então, esse chapeuzinho lembra o cone. Por exemplo, o cubo. O cubo é construído a partir da figura geométrica quadrado. Ele lembra o dado, aquele dadinho que você joga nas suas brincadeiras, tá? Por exemplo, a esfera. A esfera lembra o quê? Uma bola. E ela é construída a partir de qual figura geométrica? Do círculo. Então, o sólido geométrico, ele lembra figuras do dia a dia. E eles são construídos a partir das figuras geométricas. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Acompanhe com a sua professora. E vamos fazer o que é pedido, não é mesmo? Veja os sólidos geométricos abaixo e observe como eles se parecem com muitos objetos que conhecemos. Associe ligando os sólidos geométricos aos objetos que nos lembram. Depois escreva o nome dos sólidos geométricos no seu caderno. Então, primeiro, aqui nós vamos ter o cubo. O cubo é diferente do paralelepípedo, porque o cubo, os lados do cubo são todos do mesmo tamanho. No paralelepípedo, não, ele vai ter lados mais compridos e lados do lado aqui, ó, mais curtos. Então, o cubo, ele vai lembrar o quê? Esse cubo mágico aqui, ó. Então, você vai ligar até aqui. Essa parte aqui, que tem a parte arredondada em cima e embaixo, é o cilindro. Ele vai lembrar o quê? Ele vai lembrar essa lata de óleo que está aqui, ó. Esse lado aqui, que é uma pirâmide, ela vai lembrar o quê? A pirâmide do Egito mesmo. O paralelepípedo, ele vai lembrar a caixinha de bombom. A esfera vai lembrar quem? A bola. E o cone vai lembrar aqui o chapeuzinho de festa que eu comentei com você. Né? Porque hoje em dia nem usa mais ele. As pessoas não usam muito o chapeuzinho, mas antigamente fazia parte das decorações de festa que tivesse o chapeuzinho de festa. Então, o cubo, ele não é igual ao paralelepípedo. Falando de novo. Ele tem todos os lados dele do mesmo tamanho. O paralelepípedo não, ele tem dois lados maiores e dois lados menores. Aqui, ó, do lado de cá são bem menores, os outros são do mesmo tamanho, tá vendo? Compridos. Então, quais são os sólidos geométricos que você vai escrever aí no seu caderno? Cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera, cone. Repetindo. Cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera e o cone. Então, lembrando você de novo, nessa atividade nós tivemos a oportunidade de relembrar conteúdos e principalmente trabalhar os problemas matemáticos. Os problemas matemáticos é a interpretação, ler os problemas direitinho, frase por frase, acompanhar o que está sendo pedido. Você tem que lembrar dos termos, tanto da adição quanto da subtração. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença fazem parte da subtração. Parcela, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total fazem parte da adição. Então, esses termos você tem que lembrar porque quando fala minuendo, subtraindo, você vai usar a subtração. Quando fala parcelas, você vai lembrar da adição. Você tem que ler o probleminha para observar se ele tem termos matemáticos. Dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena, centena, meia centena. Se caso ele tiver, o que você tem que fazer? Primeira coisa, transformar esses termos matemáticos em numerais.
Transforme, calcule cada um deles para depois você trabalhar. Nunca trabalhe com termo matemático, você faz o termo virar numerais. Depois que você faz isso, é que você pode fazer as operações. Ok até agora? Deu para entender direitinho? Sólido geométrico, ele é a figura espacial que lembra objetos que a gente usa no dia a dia. Bacana. As medidas de tempo pode ser através do relógio, como pode ser através do calendário. No calendário você vai ter os meses do ano, vai ter os dias da semana e os dias correspondentes. Bacana. Meses com 30 dias, com 31 dias e fevereiro com 28 ou 29 dias. Ótimo. Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o último dia, que é o sábado. Até agora tudo bem? Joia! O relógio, nós temos dois ponteiros. O ponteiro grande, que marca os minutos, e o ponteiro pequeno, que marca as horas. Muito bem. Se está no probleminha falando com você situações matemáticas em que envolva horas, que envolva medida de tempo, calcule o tempo direitinho e depois registre no relógio. As horas com ponteiro pequeno, os minutos contando a partir do número 1, de 5 em 5, até você chegar na quantidade pedida. Se for o período da parte da tarde, depois do meio-dia, você vai contar 13, 14, 15, 16 até 24 horas. Até aí tudo bem? Joia! Então, analise cada situação quando for fazer uma comparação de números naturais. Faça os cálculos primeiro e depois leia a afirmação. Se é maior, se é menor ou se é igual, para você usar o símbolo correto e fazer a afirmação correta. Ok até agora? Deu para acompanhar direitinho? Não deixe nada errado, tá bom? Porque é importante que na hora que você vai se preparar para as avaliações, você esteja com tudo certinho para você fazer o cálculo perfeito. E quando for fazer as avaliações, não esqueça de deixar o papelzinho, o caderno lá, lápis e borracha para você fazer cálculo. Porque você dá muita resposta no computador, mas faça o cálculo no papel direitinho, organizadinho, para você poder fazer direito, tá bom? E com certeza você vai, ó, só brilho, não tem mais nada, porque você dá conta de fazer e eu confio no time que eu tenho. Meus amores, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos, obrigada por estarmos aqui fazendo a nossa correção. Não esqueça de pedir o papai e a mamãe para ir lá no link de presença, né? Para quem não foi, ir lá, tá? Porque é importante que você registre direitinho, tá bom, meu amor? Eu desejo a você um ótimo final de tarde. Façam as boas avaliações, tá? Que estão chegando aí, para você brilhar ainda mais, tá bom? E eu te espero amanhã, sem falta, no mesmo horário, para a gente estar aqui matando a saudade e fazendo um ótimo aprendizado. Papai e mamãe, muito obrigada. Obrigada pelo carinho e a paciência. Tenham todos o meu respeito e o meu carinho também. Um grande beijo, meu amor. E até a próxima.